Olha onde este programa veio parar. Mano a mano, que a gente começou fazendo na pandemia e tal. Agora eu tenho esses caras pra fazer junto comigo, embaixadores do Campeonato Paulista de Santos e São Paulo. E por que eles estão junto comigo aqui? Porque a gente vai fazer o clássico Sansão. Vai rolar São Paulo contra Santos dia 12 e vocês vão acompanhar junto com a gente com exclusividade na TNT e na HBO Max. Então a gente vai pegar aqui times campeões e que tiveram estes caras em campo para colocar frente a frente e fazer o nosso mano a mano. Então, roda a vinheta. Eu imagino que não seja exatamente uma situação gostosa para vocês, né? Ficar, assim, comparando um companheiro com outro. Bom não é, né? Não é porque... Mas aí... Faz parte. Vai fazer, faz parte, exato. Vamos começar então, ô Cicinho, com o Rogério ou com o Rafael. E a gente vai comparar aqui o São Paulo de 2005 contra o Santos de 2011. Duas equipes que foram campeãs paulistas e que tiveram os caras em campo. Rogério ou Rafael? Aí não tem comparação, né? Nós estamos falando. Então, o meu voto é no Rogério Ceni, sem sombra de dúvida. Não tem muito, assim, tá bom, respeito a carreira do Rafael e tal, mas com o Rogério complica, né, Edu? Não, é verdade o que o Cicinho falou, né? O Rafael é um grande goleiro também, mas o Rogério Ceni me marcou muito no São Paulo e tanto no Brasil, no mundo todo. Agora eu quero ver quando tiver os dois, o que eles vão fazer, se eles vão... Eu quero ver. Cicinho ou Pará, Edu? Ô louco. Não, o Pará, meu amigo, gosto muito dele, ganhou muitos títulos, mas não tem como. Cicinho, não tenho dúvida. Copa do Mundo, Real Madrid, Seleção Brasileira, Cicinho. Parazinho é um cara esforçado, um cara que jogou em times vencedores. Mas na comparação com você... O Pará é um excelente lateral, jogou em grandes clubes, né? Mas eu servi a seleção brasileira, então eu jogo um pouquinho mais que o Pará. Todo respeito ao Pará, eu jogo um pouquinho mais que o Pará. O Pará é bom, então eu sou eu, né? Me compararam com o Cafu. Você me respeita. Então Pará, desculpa. Fabão ou Edu Dracena? Dois excelentes zagueiros, mas eu vou... com o Edu Dracena, um jogador mais completo, um xerifão, então... Não é porque tá aqui não, viu, Edu? Obrigado. O Fabão todos nós conhecemos, mas se for pegar todos os requisitos, né? Saída de bola, assim, posicionamento, o Edu foi mais completo. Mais técnico, né, Edu? Primeiro eu fico feliz, né, pelo elogio do Cicinho, agradeço, você também. É claro que o Fabão também é um grande zagueiro, fico muito feliz de ser comparado com ele também, mas, claro, né, tem que voltar em mim, puxar a sardinha pra mim, né? Mas um beijo pro Fabão, os dois aqui tem que estar no nosso time, hein? Lugano e Durval. Você jogou com os dois, né? Joguei com os dois, Lugano no Fenerbahçe e o Durval no Santos, né? O Durval, um jogador bem regular, ganhador de títulos, né? Difícil de falar da entrevista, mas vou votar no Lugano, um amigo que eu tenho no futebol e que ele também é um símbolo de garra, de vencedor também. Acho que pro São Paulino, e aí pra você que viveu esse São Paulo, você pode falar até mais de como esse cara é um símbolo de liderança, de alguma forma. O seu voto também é no Lugano aqui contra o Durval, Cicinho? Sem sombra de dúvida. O Durval, com todo o respeito, né? Mas é muito mais técnico do que o Lugano. Mas ao lado do Edu se completa. O Lugano, ele surpreendeu todo mundo quando chegou no São Paulo, né? Muito limitado. E o que ele se transformou ao decorrer da carreira. Então, não é à toa que é ídolo do São Paulo, então eu fico com o Lugano também. Então tá, então o Lugano, e aí vamos fechar aqui a nossa linha defensiva com o Júnior ou com o Léo? O Nagata. O Juninho não tem jeito. O Juninho, um jogador diferenciado, um lateral assim que... assim como o Léo, lógico, né? O Léo, eu tive a oportunidade também de jogar na seleção brasileira com ele, servindo o nosso país, mas o Júnior é pentacampeão do mundo, o Júnior fez história no Parma, o que ele fez aqui no futebol brasileiro e principalmente ao meu lado, no São Paulo, então voto no Júnior. Eu gostava bem do Léo, Dracena, mas contra o Júnior, acho que a história do Júnior e tal pesa muito, né? Não tenha dúvida, é a mesma coisa com o Durval, né? O Léo, uma história muito bonita no Santos, a história, um dos maiores vencedores aí depois da era Pelé, mas o Júnior, pentacampeão do mundo, seleção brasileira, jogou no São Paulo, em outros clubes, né? Palmeiras e outros, né? A gente vai ficar falando um monte, então voto no Júnior também.
Então, da nossa linha defensiva, só você tá, Dracena. Pô, Todo o resto. porque será que é porque eu tô aqui? Vamos lá. Como assim? Não entendi essa. Ó, É, porque a gente só escolheu o jogador de São Paulo até aqui. E aí só tem o Dracena. Ah, tá. Calma. Vamos lembrar aqui que os times jogavam em esquemas diferentes, então por isso a gente tem que fazer uma adaptação aqui, tá? Ed Carlos ou Adriano? Não, o Ed Carlos também jogou muito bem no São Paulo, mas eu voto no Adriano. O Adriano, quando ele entrou no Santos, era um momento bem difícil e foi o Muricy que colocou ele ali na frente da defesa. E a gente sabe, quem joga ali na zaga, tendo um cão de guarda igual o Adriano, a gente joga Colabora. um pouco, muito. Então, o meu voto é no Adriano. E é isso, assim. Não, o Ed Carlos, como zagueiro, contribuía muito para o São Paulo, mas nessa posição ele teve a oportunidade de jogar algumas vezes assim, mas o Adriano é esse pitbull aí, né, que o Dracena está falando, que dava esse respaldo para o sistema defensivo, até a liberdade para os laterais atacar. Então é um jogador que corria muito, então ficou o Adriano também. Bom, agora eu acho que começa a ficar ainda mais complicado nos votos, tá? Mineiro ou Arouca? Olha, o Arouca, excelente jogador, mas o Mineirinho era ele ia cercando, né? O Mineiro ele tinha uma maneira diferente de jogar, ele era clássico, não era um jogador assim brilhante, também, né? mas preenchia muito os espaços no campo e me consagrou muito, viu? Naquela questão que o lateral apoia e o volante cobre o lateral, o Mineiro me ajudou muito e, sem sombra de dúvida, é o Mineirinho. Ajudou muito o torcedor de São Paulo também. Demais. Mineiro ou Arouca, Você Edu? ficou em qual? Eu não votei ainda. Ah, então eu vou te colocar agora na fogueira agora. Eu vou, lógico Você vai de Arouca? A condução de bola, da defesa pro ataque, né? O Arouca é um cara que tinha essa força, né? Não que o Mineiro não tinha. Pelo contrário, são grandes jogadores, Mineiro também excelente jogador, só que eu tenho que escolher um que jogou ao meu lado, então eu vou te complicar, pra mim é o Arouca. Tá bom. Cara, eu acho que o Mineiro tava muitos espaços do campo, né? O Mineiro era um cara incansável, assim, mas tecnicamente eu sou mais Arouca, então hoje o meu voto vai pro Arouca. Edu, Josué ou Elano? Eita. Essa briga vai ser boa, eu vou colocar vocês também. Eu acho que, como eu falei, o Josué é aquele formiguinha, né? Aquele cara que faz o trabalho para todo mundo, trabalho sujo, né? Vai para direita, vai para esquerda. E um baixinho, mas ele chutava bem, cabeceava. Mas eu vou com o Elano. O Elano é um cara que também Copa do Mundo, acredito que também jogou junto com o Cicinho também. Bate muito bem na bola, cobrava muito bem a falta, pênalti. Então eu vou com o Elano. Você falou em pênalti aí, que horror, né? A cabeça da jornalista. Vocês não fiquem bravos comigo, tá? Já me vem à cabeça o pênalti que ele isolou. Mas não, óbvio, é um da carreira do cara, que horror, né? Não dá pra ficar marcado por isso, mas por isso que a carreira é tão difícil, né? Porque às vezes fica marcado por um lance assim, mas putz, o Elano na Copa do Mundo, quando se machucou, foi onde a gente e tava sendo um destaque, né, em 2010, né? Pena que machucou. Teve o problema. Josué ou Elano, e aí, o que você faz? Eu não vou deixar você cobrar o pênalti. Viu? Não? Não vou. O Josué, irmãozão, um jogador assim brilhante, a história que teve no Brasil, no Wolfsburg como capitão, jogou também na Seleção Brasileira, Copa do Mundo, mas o Elano foi muito mais completo. O Elano era um jogador clássico, joguei com ele na Seleção Brasileira, fez 2 gols contra a Argentina, na era que o Dunga chegou, ajudou muito o Santos, não que o Josué não tenha ajudado, mas o Elano eu até diferente. É diferente, eu dou uma credencial para ele de craque. Eu gostava muito do Elano, sem sombra de dúvida, o Elano meu voto. Começou o meio campo e o Santos começou a se recuperar bem aqui, tá? Quanto tá aí? Pra eu começar a votar no São Paulo. 1, 2, 3, 4, tá 4x4. Olha. 4x4. Cara, agora haja classe, tá? Haja classe. Danilo ou Ganso? Zidanilo ou Paulo Henrique Ganso? Aquele Ganso, né? Não conhecemos neste, que até eu acho que fez um belo Brasileirão na temporada passada, mas aquele Ganso daquele Santos. Então, aquele Ganso, é muito fácil você falar daquele Ganso, e eu acho que não teria jogador no Brasil
nem mesmo o Danilo para comparar aquele Ganso. É? Se você for pegar uma carreira, uma trajetória do que fez, o Danilo muito mais jogador, né? Assim, Manteve uma regularidade. uma regularidade alto do que o nível. Ganso. Mas o que nós vimos o Ganso fazer era coisa de Djalminha, de Alex. Então, meu voto também no Ganso. O Ganso, ele pensa à frente. Mas o Danilo também pensa à frente. Como você escolhe? E o Danilo fazia gols decisivos, né? Você pega a Libertadores mesmo contra o Santos, né? 2012, ele faz o gol do empate. No Campeonato Paulista de 2013, Santos e Corinthians na Vila, ele faz o gol de empate. Então são os gols assim que fica marcado. Aham. Mas quando o Ganso estava naquela fase dele, era muito difícil. Como o Cicinho falou, ele sempre à frente, né? Ele pensava à frente e para jogar ao lado dele, tinha que ter uma inteligência muito grande. Por isso que eles se davam bem. O Neymar e ele se davam muito bem, porque o Neymar também pensava à frente. Então, meu voto com certeza no Paulo Henrique Ganso. Paulo Henrique Ganso. Vocês acham que o Danilo devia ter tido chance na seleção brasileira, assim? Eu acredito que sim. Eu acho que o Danilo é um cara vitorioso acima de tudo, campeão, e eu acho que merecia uma chance. E aí sim, ia depender dele se ele ia continuar ou não na seleção. Sim, você acha também? Sim, Muita gente acha que é um dos injustiçados, assim, por não ter. Mas eu até estive com o Danilo e nós conversávamos sobre esse assunto. Ele falou que nessa época nossa, né? Tinha muitos camisa 10, então ele até entendia, né? Ela até entendia, mas é óbvio que houve oportunidades que poderia ter feito um teste, convocado, ele era merecedor, sim. Jogava demais. É técnico hoje, né? Do Sub-20 do Corinthians. Agora não vai ter muita discussão. Grafite ou Zelov? O Zelov é um irmão que eu tenho também, um cara batalhador, né? Ajudou muito, né, a nossa conquista, mas o Grafite é um cara que era difícil de marcá-lo, né? Um cara que fazia muitos gols, cabeceava, chutava com a direita e com a esquerda, sem cair, né? Mas o meu voto é no Grafite. Meu irmão, desculpas, mas é o Grafite. O Zelov deu uma entrevista esses dias. O Zelov teve uma questão bem forte de depressão, né, e tal. E é muito legal, assim, que ele tenha trazido isso, né? Claro, tem gente que prefere não trazer e a gente entende, acho que cada um sabe do que é melhor pra si, mas foi muito legal ver o Zelov falando sobre isso e tal. Acho bom quando os jogadores, que eu acho que muita gente tem como grandes heróis e tal, que são infalíveis, mostram que também falham. E acho que o Zelov foi muito bem, assim, quando ele assumiu isso. Grafite ou Zelov? Eu fiquei um pouco em dúvida, mas o Grafite, o Zelov, eu conheço ele, uma grande pessoa, né? É um grande jogador, mas o Grafite, ele também foi um jogador diferenciado, ajudou muito o São Paulo e era aquele famoso jogador que era o terror pro zagueiro, né? Porque ele batia no zagueiro, ele invertia os papéis, o Edu é prova disso. Era difícil. E aí, pra gente fechar, Luizão ou Neymar? Nós estamos falando do sapo, né? O Luizão, esse jogador espetacular, um irmão, um parceiro, tudo. Mas também, por outro lado, eu acho assim, eu tenho uma opinião assim que às vezes, por se posicionar, a galera fala que é polêmico, mas não é questão de polêmica, é simplesmente posicionamento. Pra mim, Cristiano Ronaldo, Neymar e Messi, eles tinham que ser tirados dessa prateleira assim de jogador comum. O Ney tá nessa prateleira? Sim, ele não pode, não tem como comparar, esses caras são ETs. Eu falo porque eu joguei contra o Neymar na minha segunda passagem pelo São Paulo e... Cara, é impossível você marcar o cara. Então, não tem comparação. Se tiver no dia dele, ninguém para. Não, nem que não tiver no dia dele. Esses caras aí, eles têm... 50% do dia esses três aí que eu falei, eles são ETs. Não pode ser comparado com esses outros jogadores comuns igual a gente. Então, Neymar, e aí? É fácil, de alguma forma? Não, fácil não. Como o Cicinho falou, eu acho que são características diferentes. O Luizão é aquele cara finalizador que estava ali, fazia gol como nunca, como ninguém, ele sabia fazer gol ali, sabia se posicionar. Nossa, sempre a bola parecia que buscava ele dentro da área ali. E o Neymar já é uma característica diferente, que já tem o drible, já tem vai pra cima, sabe? Já tem mais agilidade, já mais habilidoso. Mas é uma briga muito boa, mas com certeza o Neymar hoje é a grande estrela nossa aqui do Brasil. É Ney!
E aí, eu quero saber que técnico vocês escolheriam pra treinar o time de vocês. O outro vai ficar, tá tudo certo com o outro técnico, tá? Eles não ficam magoados, não. Emerson Leão ou Muricy Ramalho? Vou ficar com o Muricy. Vou ficar com o Muricy. O Leão também fez um grande trabalho no São Paulo, não só no São Paulo, em outros, no Santos também, em 2002. Mas o Mujica não tem jeito. Além de ser um cara sensacional, um profissional excelente, tratava todo mundo da mesma forma. Desde o Neymar, que era grande estrela, até o porteiro, ele tratava todo mundo da mesma forma. Então, com certeza, vou no Muricy. Tomamos pouca porrada do Muricy, né? O Muricy batia pouco na imprensa, assim, quase nada. Você apanhou dele, assim? Eu acho que eu tomei umas 2 ou 3 invertidas, assim. Mas eu não trabalhei muito tempo com o Muricy quando eu tava aqui em São Paulo. Então, aí o Muricy já tava mais próximo de parar e tal. E aí... Mas assim, não passava quando ele já tava acabando assim, já tava mais tranquilo, calmo. Já tava calminho. Leão ou Muricy? E o Leão falava que eu era lateral peixe, que eu ia no fundo e nada. O Leão era abusado. Não, mas o Leão me ajudou muito, um excelente treinador, mas nós estamos falando do Mujica, né? O Muricy foi quem me subiu para a equipe profissional do Botafogo de Ribeirão Preto. E também uma excelente pessoa, então meu voto vai no Muricy. Muricy, como grita a torcida do São Paulo. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 5 no time pro Santos. Bem equilibrado, se a gente pegar o técnico 7 a 5. Então fica... Fala. Você acha que essa seleção batia de frente com alguma seleção lá de fora da Europa? Rapaz, na Copa do Mundo? Rogério, olha só, Rogério, Cicinho, Dracena, Lugano, Júnior. É uma defesa de respeito. Adriano, Arouca, Elano, Ganso, Grafite e Neymar. Pô, o Ganso e o Neymar podiam podiam ter participado da Copa de 2010, né? Que tava o Grafite, exatamente, que tava o melhor Elano. fase do Ganso. Né? Então, assim, acho que podem bater de frente com seleções. Pelo menos passar aí da segunda fase. Da Arábia, né? Da Arábia, do Catar. Pegar esse seleção Catar, pelo amor aí. de Deus, né? Do Catar, isso que o Edu perguntou, de qual seleção? Não, do Catar, fácil. Da Arábia, depende do jogo. Não, quando aquela Arábia que ganhou da Argentina. Então, quando você achou que ia ser? Eu consegui errar o placar Arábia e Argentina. Também? Quem ia apostar, né? Imaginar que a Argentina ia perder para a Arábia. Dia 12, tá? Vocês acompanham junto com a gente. Aí são os times atuais. Eu sei que vai ter torcedor do Santos e do São Paulo com saudade dos times que a gente falou aqui, mas não é a realidade atual. Mas é grande clássico, é sanção e vocês acompanham junto com a gente. No dia 12, jogo exclusivo na TNT e na HBO Max, a partir das 5h30 da tarde. Combinado? Tchau, beijo, até a próxima.